A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações cultos presenciais. Irmãos, um culto glorioso onde Deus falou com sua igreja, alegrou nossos corações. Culto do Brás à noite. Tivemos hoje, irmãos, o culto do Brás às 15 horas e agora à noite, nosso querido irmão Tiago, ancião de Manaus, pregou Ruth I, um áudio excelente. Vamos colocar para nossa querida Irmandade apreciar e sentir a presença de Deus neste culto do Brás. Meu Deus do céu, é Deus falando com seu povo na terra, irmãos. A Irmandade na comunhão ouça. Quem tiver fone de ouvido, coloque e fique na comunhão, irmãos. Vamos ouvir o que Deus falou com as nossas almas. É forte o culto, viu? Áudio excelente. Vamos ouvir na mesma comunhão. Capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. Vou ver aqui para ficar mais fácil. Lemos então, irmãos. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome de seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Bíblia Nova, se folha fica apertada. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhes pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. Indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de vossa mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: torna minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos façam por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quanto eu tivesse, eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que eu esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-ia até que viessem a ser grandes, deter-vos-ia eu por eles, sem herdares marido? Não, filha minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmo. Portanto, a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra,
Porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou sua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo ela, pois, que de toda estava resolvida para ir com ela, deixou de falar sobre isso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam, não é esta Noemi? Porém elas lhe diziam, não me chamem Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamais Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso tem afligido tanto. Assim Noemi voltou a casa, voltou e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que voltara dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Até aqui, irmãos. Prezados irmãos e irmãs, nesta parte da palavra nós entendemos, podemos compreender aqui no início, irmãos, que todas as coisas são feitas por Deus, todas as coisas têm o plano de Deus, o prazo de Deus, o tempo de Deus a se cumprir, e nada Ele faz fora do seu tempo. Porque, irmãos, depois, no decorrer da história, ela veio a casar-se em Boaz e desse seu marido teve filhos, e seus irmãos seguiam a descendência, lá no livro de Mateus, capítulo 1. Chegou então o tempo em que, da descendência dessa mulher Ruth e de seu marido, é que então veio, irmãos, Jessé e Jessé, Davi. E depois de Davi continuou a descendência até Jesus Cristo. Então era plano de Deus já há muito tempo. Estava pronto o plano, mas tinha o tempo para se cumprir. E nesta noite nós estamos aqui, irmãos. Cada um de nós tem os nossos planos, né? E às vezes a pessoa faz o plano e aí até ora a Deus, Senhor, eu vou fazer esse plano para essa situação. Senhor, opera, faz a tua obra, então me ajuda. Acha que o Senhor vai fazer no dia seguinte. Mas o teu plano, na tua ideia, nos teus pensamentos, é um, o de Deus é outro. Às vezes tem um plano que você está fazendo para amanhã e ainda vai demorar um ano. E no plano de Deus tem o prazo, irmãos. Então, por isso somos ensinados a pôr a nossa vida espiritual e material na mão do Senhor. E Ele toma conta da nossa vida. E no dia certo e na hora certa, Ele opera. Opera maravilha, opera libertação. Nós temos irmãos que às vezes ficou enfermo aí 4, 5, 6 anos, 10 anos. Uma hora para outra o Senhor liberta por completo. Por quê? Chegou o dia da libertação. E tem a parte da palavra que fala que para o Senhor Deus tem tempo e hora para todas as coisas. Tem tempo de nascer, tem tempo de morrer, tem tempo de rir, tem tempo de chorar. Irmãos, tem tempo para tudo. Tudo já está marcadinho por Deus. Então, irmão e irmã, em vez de se afobar e querer correr com as tuas coisas, porque se eu fizer eu tenho que fazer, porque se eu fizer vai dar certo, porque é melhor, porque se eu esperar, o Senhor te diz nessa noite, põe na minha mão e espera. Tem paciência, aguarda eu operar. E aquilo que eu opero eu faço com perfeição.
Ou o irmão acha que Deus faz alguma coisa errada, torta. Por acaso algum dia o irmão viu o sol diferente do dia que Deus criou ele? A lua? Ou a lua saiu de dia, só errou o caminho e saiu de noite? Não. Até hoje, desde que eles foram criados, obedecem à ordem, ao tempo e exatamente o que Deus deu ordem. O Senhor mandou que aparecesse todos os animais. Todos eles estão dentro da ordem de Deus. Algumas vezes a pessoa cria ali um animal de casa e cuida dele. Mas o irmão não sai para o campo para cuidar dos animais. O irmão não sai de manhã cedo para dar alimento para todos os passarinhos na terra. Faz? Não faz isso? Alguém de nós faz isso? Gostamos de ver um bando de passarinhos voando e cantando, mas ninguém diz, olha, para tudo aqui que eu vou dar comida. Não, mas Deus dá comida para todos. Deus dá a vida para todos. Irmãos, se considerar, irmãos, a natureza de Deus no mundo, o irmão vai se enquadrar dentro da vontade de Deus. Nós estamos no mundo. Quantos de nós éramos jogados em tanta coisa desse mundo errado? O Senhor nos chamou, pois na graça o Senhor preparou, modificou, hoje somos servos de Deus. E aqui, esse homem, Elimeleque, um homem cristão, povo de Israel, mas a fome apertou a sua casa, apertou o povo em Belém. E ele, irmãos, não é que ele não tinha meios, porque nós encontramos depois, mais para frente, no outro capítulo, que quando ela voltou, ela encontrou ainda a casa que ela antes tinha. Então, tinham alguma coisa. Mas o Senhor permitiu que afunilou logo o quê? A comida. Não tem mais comida para mim, para você e para os nossos 2 filhos. Vamos embora para Moabe, porque lá nos campos de Moabe nós vamos conseguir a viver. Lá tem pão. Era o Senhor empurrando ele, irmãos, e a família para Moabe. Por quê, irmãos? Moabe não era povo de Deus. Moabe era um povo idólatra, que por sinal até tinham uma cerimônia entre eles de matar criança e entregar para ser queimada diante do altar. Então não era um povo de Deus, era um povo totalmente idólatra, fora totalmente do querer de Deus. E o Senhor mandou eles para lá, para comer pão lá. Por quê, irmãos? Não podia o Senhor ter mandado ele para uma outra terra de Israel que tivesse bom? Um outro lugar que tinha melhor? Não, o Senhor mandou para lá. Por quê? Os irmãos querem ver o sentido da coisa? No tempo certo, o Senhor queria tirar uma mulher de lá chamada Rute. Por uma mulher o Senhor fez a obra, fez ele ir para lá, a vida mudou, não era mais aquele homem que tinha uma boa casa, não tinha enfim, os seus bons negócios, porque agora estava em terra estranha e tinha que sobreviver daquilo que precisava. Seus filhos também se acomodaram por lá, e quando estava tudo começando a melhorar, a morte veio e tirou ele. Daí a pouco chegou, tirou um filho, tirou o outro, irmãos, ficaram Noemi viúva e as 2 noras viúvas também. E ela disse, tenho que voltar, porque ela soube, em Israel já tinha pão. Ela disse lá, junto com a família, junto com o povo que me conhece, um bocadinho de trigo vai ter para mim. Então ela disse, minhas noras, eu não posso ter filho mais, estou viúva, mas já sou velha e não tenho condição, e ainda que tivesse, uma criança ia demorar muitos anos para poder eu te dar com um marido. Então, não adianta, volto para a vossa terra. Vocês são moabitas, volto para o vosso lugar. Orfa aceitou o convite da sogra, porque ela tinha o coração no mundo, tinha o coração naquela vaidade, tinha o coração naquele mal. Mas Ruth, irmãos, pelo esposo que ela teve contato e sabia que o caminho que Noemi tinha e o povo de Deus tinha coisa muito melhor do que lá. Então, irmãos, quando ela viu que a sogra
disse: olha, vocês vão para a vossa terra. Orfa chorou, mas deixou a sogra e foi embora para a sua terra, viver naquilo que antes ela vivia. Ruth disse à sogra: minha filha, já tua cunhada foi embora, vai você também. Você lá pode arrumar um outro marido, sem de nova, e você tem condição. Eu não posso fazer nada por ti. Eu não sei o que eu vou juntar na minha vida agora, mas eu vou voltar para a minha terra. Eu vou voltar para o povo de Deus. Volto sem nada, sem marido, sem nada, mas eu sei que lá tem Deus. Eu sei que lá tem trigo, que quer dizer a palavra. Lá tem o pão material e o pão espiritual tinha também. Eu fico lá com o povo, servindo a Deus, guardando os mandamentos da lei. Deus está comigo. Ainda que eu esteja num lugar, não sou mais uma mulher virtuosa, eu não posso mais ter, enfim, um conforto. Agora, como uma viúva num lugar, com certeza vou sofrer muito, mas pelo menos eu estou na minha terra. Bem-aventurado o irmão, a irmã, que hoje diz para o Senhor: Senhor, eu não quero ficar no mundo. Eu já fiquei muito no mundo. Antes de conhecer a Tua graça, eu estava no mundo. Eu servia o pecado, eu servia a maldade, eu servia a mentira, eu servia o engano, eu servia a falsidade. Eu estava perambulando de um lado para o outro, cheio de males e erro e coisas absurdas que o mundo pratica. Tu me chamou na graça, agora estou no Teu caminho. Senhor, eu quero ir contigo para a Tua casa. Porque disse o Senhor, irmãos, lembram que Ele falou? Não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai tem muita morada, e eu vou levar vocês para mim mesmo. Então, irmãos, nós temos uma morada na cidade santa, e pela nossa peregrinação nesta terra, passando por aquilo que Deus permitir, pela prova que Deus permitir, pela angústia, pela aflição, pela dor, pela enfermidade, por tudo que o Senhor permitir, não faz mal. Porque toda noite nós vemos na casa de Deus e o Senhor abre o livro do pão vivo e distribui para nós o pão. Glória ao nome santo do Senhor, e alimenta a nossa alma. Irmãos, ele disse: não, eu vou contigo. Mas minha filha, você vai sofrer comigo, não faz mal. Aonde você viver, eu vou viver. Aonde você passar o dia, eu vou passar. Se você tiver que passar a noite na rua, eu passo na rua. Se você tiver que... Aonde você morrer, Noemi, eu morro também e sou sepultada. Mas eu não saio de perto de ti. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, você tem coragem de falar isso para o Senhor? Senhor, eu te sirvo pela vida e pela morte. Eu te sirvo enquanto viver. Venha o que vier, eu não largo a tua obra. Bem-aventurado é quem tem coragem de falar isso, viu, irmãos? Porque muitos não têm, muitos fazem como órfã. Está servindo a Deus, não estou passando muita prova. Quando eu estava lá no mundo, eu ganhava umas mentirinhas, eu ganhava mais, fazia umas trabalhinhas trapaças lá, mas eu estava rico. Agora eu tenho que ficar aqui servindo a Deus, na obediência, não posso mentir, não posso errar, não posso sair. Ah, não, Deus, é muito aperto, eu tenho que voltar. Você quer voltar para a tua terra? Vai voltar a servir o pecado? Olha, e quando chegar no fim da estrada, tem uma fogueira te esperando, viu? Porque é dois caminhos, salvação e condenação. Então, irmãos, veja, ela foi, caminhou junto com a sogra, e não era pertinho, irmãos, não dá a distância, mas não era perto. Mas chegaram, quando chegaram em Belém, foram recebidas. E essa mãe Noemi, a que saiu daqui, foi nos campos de Moabe, ela dizia: sou eu mesmo, só que não me chame mais de Noemi, porque agora o meu nome é Mara, que quer dizer amargura. Deus me encheu de amargura, me tirou a esposa, me tirou os 2 filhos, e eu estou aqui agora com a nora. Fazer o quê? Já de idade, não posso sair para trabalhar. Mas Ruth, irmãos, depois nos outros capítulos nós lemos que ela disse para Noemi: Noemi, eu vou aos campos colher, embora eu não possa
entrar no campo e trabalhar, porque não sou empregado ainda, mas eu vou atrás dos que estão cortando. Era época de cega, era época de colheita. Eu vou atrás dos que estão, e sempre quem colhe o trigo cai alguns pouquinho, aquele pouquinho que eles deixaram para trás, que vai ser pisado, não vai ser tirado por ninguém. Eu vou catando e vou pondo no cesto, e nós temos comida. E ela saiu com essa boa intenção de pegar uma migalhinha. E hoje, irmão, alguém está aqui e diz: eu vou nessa igreja hoje, eu vou ouvir a palavra, eu quero que o Senhor me dê, nem que seja uma migalhinha. O Senhor fala uma coisinha comigo. Hoje o Senhor não te dá uma migalhinha, não. Ele te dá uma cesta cheia. Leva a palavra para a tua alma. Então, irmãos, ela foi e começou a catar, falou com o capataz, ou enfim, a pessoa que era responsável, diz: não, pode catar tuas migalhas aí. E ela vinha atrás catando. Boaz chegou, que era o dono da terra, olhou, viu aquela mulher bonita, diferente, porque era de outra nação, e disse, chamou o seu que tomava conta, disse: me diga, de onde é essa mulher? Ele falou: essa é filha, nora de Noemi, Ruth. E contou a história. Ele falou: ah, tá bom. Ele falou: então, minha filha, foi para ela e disse: minha filha, colhe sim, fique aí, na hora de beber água, vai no tanque junto com as servas. Aí chegou a hora do almoço, ele disse: venha, assenta-te aqui ao meu lado. Olha, irmãos, olha onde vai chegar a palavra. Chega aqui para o meu lado. Aí ele molhou, porque naquele tempo usavam o trigo, faziam uns pães feitos abertos, sem fermento, né? Ele pegou o pão tostado, quer dizer, assado, molhou no molho que eles tinham preparado para poder amolecer aquele pão e comer, e deu para ela e disse: come aqui junto comigo. Molha, pega o pão, come aqui junto no meu bocado. E hoje o Senhor diz para alguém aqui: não saia mais da minha casa, come do meu bocado, que eu te dou toda noite, o pão da vida, o pão da graça, o pão da tua salvação. E quando terminou a refeição, ele chamou o servo e disse: agora vocês deixam ela fazer o serviço que ela está fazendo, mas deixa cair uns punhados bons para trás, para que ela leve bastante para casa. Quando foi à noite, ela já tinha o cesto cheio, limpou o trigo, levou aquela cestada enorme. Quando Noemi viu, disse: meu Deus, onde é que você conseguiu tudo isso? E ela contou. E ela disse: mas em campo de quem? De Boaz. Falou: minha filha, Boaz é o nosso parente. E justamente é o único, um dos dois, que eram em dois, mas é um dos dois que pode te redimir. Redimir era ali, tomar como esposa. Não saia desse campo, é aí que você tem que ficar. E hoje o Senhor te diz: você está no campo do Senhor. É Ele que te dá o pão da vida. Então não saia mais, porque aquele que pode redimir a tua alma e salvar a tua alma, Ele está falando contigo pela palavra. Deixa o Senhor operar na tua vida. Ele te dará sempre um punhado de trigo. Não é para você levar para casa e fazer na comida do dia, porque é para esse, com certeza, Deus já te deu o alimento do dia. Mas para a tua alma ser alimentada, porque a alma sem a palavra de Deus, irmãos, é sem alimento, não tem vida, não tem condição. E o desespero toma conta de todos por causa disso. A humanidade. Mas o povo de Deus vem na casa de Deus e o Senhor não dá uma migalha, o Senhor dá um pão inteiro. Então nesta noite, irmãos, o Senhor nos trouxe avante. Depois ela casou com ele, e casando com ele teve um filho, e do filho veio para o outro, e foi passando as gerações. E daquela Ruth, que era moabita, veio o irmão da sua descendência, nascer Jesus Cristo, o Filho de Deus, trazendo, irmãos, a salvação para todos nós. Então, irmãos, nesta noite o Senhor está mandando esse conselho. Oxalá por essa palavra, irmãos, logo vai ter batismo. Eu nem anunciei aqui a data, mas parece que vai ter logo agora, dia 27, né? 27.
Quantas almas que estão ouvindo a palavra hoje dizem, eu não vou perder a oportunidade. E não perca mesmo, viu? Que o teu esposo espiritual, material, alguém diz, mas eu tenho esposa, sou casada. O irmão diz, não, eu tenho esposa, sou casado. Mas o teu esposo espiritual, para a tua vida espiritual, te diz, não saia do meu campo. Eu tenho trigo para te dar, eu tenho pão tostado para te dar. Glória ao nome santo do Senhor. E o que, irmãos, diz a palavra, o próprio Senhor Jesus diz, eu sou o pão da vida. Glória ao nome santo do Senhor. E, irmãos, e podemos dizer o pão tostado, porque ele foi tostado por nós no madeiro da cruz. Sofreu coisas absurdas que todos nós sabemos, para poder nos trazer hoje o direito de estarmos na casa de Deus, ouvindo a sua palavra e tendo uma certeza, se eu for fiel, vou entrar na glória de Deus. Oxalá nessa noite, irmãos, dessa multidão que está aqui, ninguém venha ter o direito de dizer, eu volto para trás, eu vou procurar meu antigo povo, vou procurar meu antigo lugar, vou continuar a servir o pecado e a morte, mas que todos possamos dizer, crentes batizados, irmãs batizadas, irmãos novos e velhos no caminho, servos e servas de Deus, e aqueles que pela primeira ou mais vez entraram aqui, de hoje em diante eu não te deixo, Senhor, eu vou contigo aonde for, porque quando morrer, eu sei aonde você vai me pôr, na tua glória. Deus seja louvado. Vamos unidos agradecer a Deus. Santo Deus, que culto glorioso, culto do Brás, noite 21 de maio de 2025, onde foi pregado Ruth I, ancião Tiago de Manaus, estava visitando o Brás hoje e Deus deu a santa palavra para o seu servo, um áudio excelente, onde Deus falou com a nossa querida Irmandade. Eu peço, queridos, encarecidamente a todos vocês que compartilhem nas redes sociais, WhatsApp e Facebook. E se alguma gravação que nós colocar aqui, irmãos, tiver fundo, alguém conversando, não é culpa nossa. Porque às vezes o irmão tá gravando a palavra e conversando com o outro. Eu creio em que a pessoa tem que estar na comunhão, ouvindo dentro da congregação. Porque qualquer palavra que ele falar, alguma palavra ele que comprometa, né? Ou fale de alguém, vai sair da pregação e nós não estamos ali para falar, para conversar, nós estamos ali para ouvir a palavra de Deus, né? Assim como a nossa Irmandade se sente incomodado se tiver alguém conversando de fundo, também na igreja é a mesma coisa, né, irmãos? Mas este áudio do Brás está totalmente maravilhoso, né? Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade. Esses dias teve um irmão que estava gravando o culto e foi ao banheiro. Deu descarga e apareceu o barulho tudo no celular. Né? Imagine se estivesse conversando algo com alguém e esquecesse, né, irmãos? Então nós temos que, quando ir para a casa do Senhor, o foco é ouvir a palavra de Deus. Então ficamos por aqui. Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Fiquem com Deus, queridos.